Então, bora lá. Deixa eu só colocar aqui o diálogo que eu coloquei para contextualizar. Deixa eu abrir a tabelinha. Eu já vou abrir tudo e aí eu vou te explicando detalhadamente, tá bom? Beleza, então aqui no diálogo que eu coloquei, só para poder contextualizar, tá a frase When does the movie start? At 9 o'clock, né? Então esse when aí é o nosso quando, tá? Então quando que o filme começa? Ele começa às 9. Agora eu quero que você acompanhe o mouse aí, que você está vendo na tela. E aqui nessa primeira coluna que eu elaborei para você, nós temos as question words. Algumas pessoas traduzem como partículas interrogativas, tá? Então, olha, quais são essas question words? Aqui são algumas, existem outras também. Mas vamos lá, aqui o que eu coloquei que é para o nosso inglês básico, a gente tem o what. Eu vou escrevendo aqui e vou colocando a tradução, que é o que ou qual, tá? Então, what significa qual. Where significa onde. When significa quando, que eu já tinha falado anteriormente. What time é que horas. E how, que é como. Gente, e a dica que eu quero te dar é a seguinte. Eu vejo muito aluno se confundindo com as partículas interrogativas. Você precisa saber o que significa essas partículas interrogativas. Você precisa saber que o where é onde, o when é quando, how é como. Porque, por exemplo, se eu pergunto para você, how do you do? Como você está? E você entende que how do you do, eu estou te perguntando qual é a sua idade. E, cara, parece bobeira isso que eu falei, mas muito aluno confunde. Mas por quê? A partícula interrogativa, eu vejo que ela é como se fosse um farol. Ela é um guia, sabe? Quando você pega a partícula interrogativa, você já sabe sobre o que é aquela pergunta. É sobre o que, é sobre quando, é sobre quem, é sobre como. Quando você pega esse farol, você consegue ser direcionado para o contexto da pergunta muito mais facilmente. E aí, se o farol está apontando para cá e você vai para lá, muito provavelmente você vai entender a frase de uma forma completamente diferente. Então, assim, você precisa pegar essas partículas interrogativas, estudar, memorizar, e quando alguém falar When does the class start? Quando alguém te fazer essa pergunta, você já precisa saber exatamente o que está me perguntando sobre hora, quando, né? Um momento. Então, assim, você precisa memorizar isso, anota, faz o seu flashcard, revisa, porque esse daqui é o básico do inglês. E eu vejo aluno assim, de intermediário e avançado, por não ter aprendido isso, de não ter se dedicado o suficiente, acaba se confundindo. Agora, assim, o que você precisa saber sobre as partículas interrogativas, né? De modo geral, nesse caso que a gente está estudando aqui, elas vão nas interrogações, elas formam as perguntas, tá? E por isso, as partículas, vou escrever aqui para você, ó, as partículas vão antes do auxiliar. Ou seja, a gente sabe que, você já deve ter visto na minha aula anterior, em uma das minhas aulas anteriores, que eu ensinei o Simple Present. O que é o Simple Present? É o presente simples. I work, eu trabalho. Se eu quero perguntar se você trabalha, eu vou usar o auxiliar do ou does, não é? Só revisar rapidinho aqui. Do, se eu estou falando você, eu vou usar o do. Então, do you work? O que aconteceu aqui? O auxiliar, o do ou does, ele vai para o início da frase, ele vai para antes do sujeito. No caso, o sujeito que é you. Se eu estou perguntando sobre ela trabalha? Eu vou falar o quê? Vou usar o does she work? Se você não viu essa aula, é fundamental que você veja essa aula para você poder entender as partículas interrogativas. Só estou fazendo uma revisão rapidinha aqui para poder contextualizar o que eu quero falar. Beleza. Aqui então você descobriu que é assim que a gente monta uma frase com simple present na interrogação. Ou seja, eu pego o meu auxiliar, que é o do ou does, e coloco ele no início da frase antes do sujeito. Beleza? Bem, agora você vai descobrir o seguinte, que quando eu estou usando uma interrogação, quando eu estou fazendo uma interrogação, e essa interrogação ela é composta, ela é feita com uma dessas partículas interrogativas que você acabou de aprender, essa partícula que vai no início da frase, ela vai antes até do auxiliar, que foi o que eu coloquei aqui, ó. As partículas vão antes do auxiliar. Então, se eu quero perguntar onde você trabalha, eu vou falar o quê, ó? Vou falar o quê? A pergunta é, do you work? Você trabalha? Aí eu quero perguntar, onde você trabalha? Eu vou colocar, where do you work? Do you work? O resto continua da mesma forma. O auxiliar, que é o do ou does, continua vindo antes do sujeito. Quem é o sujeito?
I, you, he, she, it, we, you and they. Então ele continua vindo antes. O que está sendo acrescentado é a partícula interrogativa, as question words, que está vindo antes, inclusive, do auxiliar. Esse ponto é fundamental, você precisa entender e compreender isso. Se você não conseguiu entender eu explicando agora, dá pausa no vídeo, volta lá para o início quando eu comecei a falar sobre esse assunto. Se ainda assim você assistiu uma segunda vez e ainda não entendeu, coloca aqui nos comentários que eu vou ajudar você a compreender isso melhor, porque essa é a base de tudo que você vai ver daqui para frente. Por isso que eu falo que é muito importante você ter uma base muito sólida do inglês, porque as coisas vão se conectando, entende? Imagine uma base que está sendo construída, então cada vez vai ficando mais alto e se você não tiver uma base sólida, isso aqui desmorona. Por isso que muita gente não evolui no idioma, porque não teve uma base sólida. O inglês não é para você poder terminar ele rápido, não é para você poder correr contra o tempo para poder terminar, aprender todos os conteúdos. Não, o inglês se trata de você aprender bem, aprender de forma eficiente. Se você não está aprendendo de forma eficiente, então você não está aprendendo. Não é só, daqui um semestre eu estou no avançado, daqui um semestre eu estou no intermediário. Esse não pode ser o seu objetivo. O seu objetivo para o idioma é você aprender de verdade, tá? Então, não fique na ansiedade de sair correndo para aprender, não. Ficou na dúvida? Volta, repete essa aula quantas vezes precisar, coloca nos comentários. Se eu respondi e não ficou claro, manda de novo que eu vou responder até ficar claro para você. Beleza? Então, isso é o ponto. A partícula interrogativa ela vai antes do auxiliar. Beleza? Então deixa eu apagar aqui. E aí o resto, gente, é o mesmo padrão. Olha aqui. Por isso que eu gosto de idiomas. Quando você pega a lógica da coisa, o padrão, como que o idioma funciona, acabou. Você se vira até mesmo quando você não tiver estudado ainda. Então aqui a gente sabe, olha, partícula interrogativa vem sempre antes do auxiliar. Quem é o auxiliar no Simple Present? É o do ou does. Acompanha com o mouse. Do ou does, tá vendo? Olha, e aqui eu tenho um sujeito, que são as pessoas que estão executando alguma ação na frase, que no caso é you, he, we, she, you, nos casos que eu trouxe aqui. E aí depois eu tenho o complemento, que normalmente são os verbos. Olha aqui a primeira frase. What do you do on weekends? O meu complemento aqui então é do on weekends. O que você faz nos finais de semana? Olha a segunda frase. Where does he teach? Onde ele dá aula, onde ele ensina. Depois, when do we have math? Quando nós temos aula de matemática. Depois, what time does she start school? Que horas ela começa na escola? Que horas começam as aulas nela na escola? Lembra que tradução a gente sempre pode brincar, não precisa ser aquela coisa também rígida, fixa, não. O importante é você levar a ideia. E por último, how do you spell that? Como você soletra isso? Ok? Então, padrão, partícula interrogativa no início da frase, depois eu venho com o auxiliar, que no nosso caso é do ou does, depois eu venho com o sujeito, que são as pessoas, I, you, we, he, e depois eu tenho o complemento, que normalmente é um verbo, e depois do verbo eu posso ter mais alguma coisa, como é o exemplo da primeira frase, que eu tenho do on weekends, que o complemento depois do verbo é on weekends, que ele está especificando, tá? Isso a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Enfim, então olha aqui o que eu trouxe para você, ó. Think. Complete the rule. Então pensa um pouquinho, bora completar a regra. We form questions with question word plus. Então nós formamos perguntas com a partícula interrogativa mais o do ou does, que foi o que eu falei, o auxiliar, plus subject, mais o subject, no caso é o sujeito, plus base form of verb, mais a forma básica do verbo. Qual que é a forma básica do verbo? É o verbo quando ele não está conjugado, independente da pessoa. Beleza? E aqui eu trouxe um watch out. We can use who in simple present questions. Nós também podemos usar o who em perguntas do presente. Por exemplo, who do you have English lessons with? Então esse who aqui, gente, é o nosso quem, né? Com quem você tem aulas de inglês. Então essa aqui é mais uma partícula interrogativa. A gente tem outras também, how much, how many, enfim, a gente vai aprendendo isso com o passar das nossas aulas. Bora praticar para ver se você aprendeu então? Lembrando que é o seguinte, nos nossos exercícios sempre eu trago, né, as frases aqui para você poder então identificar o que está sendo dito e utilizar a resposta correta. E aí a minha sugestão é sempre, dê pausa no vídeo, copie essas frases, responde do jeito que você acha que é, e então volta da play para você poder conferir se você acertou ou não. Você precisa ser um aluno ativo.
ok? Se você não for aluno ativo, provavelmente você vai demorar muito para aprender, ou talvez você nunca nem aprenda. Então, tira essa coisa da sua cabeça de que a responsabilidade é do professor ensinar. Não, a responsabilidade é sempre sua de aprender, tá bom? Então, coloque isso na sua cabeça. Vamos lá. Então, aqui é muito simples. Eu tenho as frases e eu tenho os espaços em branco. Como eu estou tratando de partículas interrogativas, as partículas interrogativas sempre vão no início, né, numa pergunta. E aí eu tenho a frase. O que você precisa é analisar a frase para você saber se está falando sobre onde, quem, quando, como, o que, qual, tá bom? E é nisso que eu vou te ajudar. Ó, vamos lá. Esse aqui primeiro, gente, está falando, ó, alguma coisa, time does Emma finish school? Então, eu estou falando sobre hora. Que horas a Emma termina a escola? Que horas acabam as aulas da Emma? Como eu estou falando de horas, qual é a partícula interrogativa que eu uso para falar sobre horas? Bora ver? What time? É o what, né? E aí normalmente ele vem com o time. What time? Então, que horas? Talvez você possa até me perguntar, mas Nero, não poderia ser o when? Poderia se não tivesse o time. Então, se fosse sem o time, when does Emma finish school? Estaria certo, que seria quando que a Emma finaliza as aulas, a escola, né? Mas aqui, como eu estou falando, what time, como tem um time depois, o que se encaixa é o what. Por isso que você tem que sempre interpretar, tá bom? Depois, number 2. Alguma coisa, do we have art? E aí a pessoa responde, at 10 o'clock. Então, mais uma vez, ele deve estar perguntando sobre horas. Qual é a partícula que a gente usa para horas? Bora conferir? When. Aí aqui eu já não tive o time, tá vendo? Não teve time. Então, por esse motivo, when se encaixa melhor. When do we have art? Que horas nós temos arte? Number 3. Alguma coisa, do you say thank you in Spanish? Provavelmente ele está perguntando como que se diz obrigado em espanhol, né? Do you say se diz thank you, obrigado, in Spanish, em espanhol. Então, provavelmente é o como. Qual é a partícula interrogativa para usar quando você quer saber como? Bora ver? É o how. Number 4. Alguma coisa, does Maria come from? Então, ó, come from é vir. Então, de onde fulano vem? É assim que a gente usa essa expressão, come from. De onde a pessoa é. Então, se eu quero saber localização, de onde a pessoa é, qual é a partícula que eu uso para saber onde? Bora ver? Where. É where. Number 5. Alguma coisa, does James do in his free time? Então, fazer James no tempo livre dele. Então, pelo contexto, ele está querendo saber o que o James faz no tempo livre dele. Então, o que ou qual é a partícula que a gente usa? What. Então, what does James do in his free time? O que o James faz no seu tempo livre? Number 6. Alguma coisa, does the game start? Bem, aqui ele está querendo saber, provavelmente sobre o jogo começa, né? Que horas que o jogo começa. Então, qual é a partícula que a gente usa para saber sobre horas, sobre quando? Observe que a gente não tem um time aí, então não vai ser o what time. Então, provavelmente vai ser o when. When, quando que o jogo começa. E por último, number 7, alguma coisa, do you make a cake? Você faz um bolo, você faz o que, quem, quando, como, qual que se encaixa melhor aí? Quando você faz um bolo? Como você faz um bolo? Quem faz um bolo? Quem você faz um bolo? Então, às vezes, pode até caber mais de uma, mas fica meio estranho, né? Vamos ver qual que se encaixa melhor aqui? É o how. How do you make a cake? Como que você faz o bolo? Como que se prepara um bolo? Talvez a tradução mais adequada seria essa. Bem, gente, tá vendo? As partículas elas são simples, não tem muito mistério, não tem segredo. É questão de você... Na verdade, eu acho que idioma é sempre isso. É você praticar, é você treinar, é você ensaiar, ficar em contato com o idioma e ser um estudante ativo, que eu adoro repetir isso o tempo todo. Você já deve ter percebido, né? Então, é isso. Lembre-se de baixar as atividades, fazer, corrigir, conferir lá, porque nesse PDF que eu deixo aí tem para você poder conferir se está certo ou não. Baixa o MP3 para você poder treinar também, ficar craque e destravar o seu inglês de uma vez por toda. Ok? See you. Bye bye. Hey guys, how's it going? E hoje na nossa aula do nosso curso de gramática essencial, a gente vai estudar os object pronouns. Cara, esse tema é extremamente importante, porque é um ponto em que eu vejo que muito aluno confunde, mesmo aluno de avançado, tá? Além de confundir, não sabe usar, usa
de forma errada, enfim. Então, assim, mesmo se você está mais avançado no inglês, eu super recomendo que você assista essa aula, preste atenção, porque talvez alguma coisa tenha passado despercebido quando você estudou no passado, e agora é uma forma de você reforçar, de você fortalecer o seu aprendizado, tá? É um assunto simples, é um assunto básico, até porque está no nosso nível básico ainda do nosso curso, só que muita gente confunde e usa errado. Por isso que é muito importante prestar bastante atenção nessa aula, tá? E é aquilo que eu sempre falo, a base gramatical, você precisa ter ela muito fortalecida, porque quando chega lá no intermediário, no avançado, se você não tiver uma base gramatical bacana, você vai se confundir, você vai cometer erro e você não vai conseguir se comunicar porque está te faltando a essência do inglês, entende? Então tudo isso que a gente está vendo, por mais que é básico, é de extrema importância e vai te ajudar a chegar lá na frente. Lembrando mais uma vez que a gente tem aqui no final da aula PDF para você baixar com atividades e folha de resposta, tem MP3. Durante a nossa aula, logo depois que eu explico a parte gramatical, a gente também tem as atividades de fixação. Então, assim, dê pausa naquela hora, copie, faça e responda, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, você precisa ser um estudante ativo, ou seja, você precisa ir atrás do seu conhecimento e não esperar só o professor trazer ele para você, ok? Então, bora começar? Vamos lá. Então aqui, Object Pronouns, eu trouxe só um diálogo para poder contextualizar. Ó, I don't like science. What? I love it. Então assim, ele está falando, eu não gosto de ciência. Aí o outro rapazinho exclama, o quê? Eu amo ciência. Então o it, aqui, o it, ele está se referindo ao science. Então, o que você já pode mentalizar? A gente utiliza o Object Pronouns para evitar ficar repetindo o substantivo da frase. No caso aqui ele está falando da matéria ciência, eu não gosto de ciência. Ao invés de eu falar I love science, para evitar repetir, eu uso então o Object Pronouns, que nesse caso é o it. Mas eu vou explicar mais detalhadamente, isso aqui é só para poder contextualizar. Então aqui, olha, você tem que observar que os Object Pronouns está sempre relacionado ao Subject Pronouns. O que seria isso? Trazendo isso para o português. Os subject pronouns, deixa eu escrever aqui para você, ó. Subject, eles são os nossos pronomes, os pronomes pessoais, ok? São os nossos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vocês, na verdade nem usa mais o tu, né? Mas enfim, eles, elas, são os pronomes pessoais ou os sujeitos da frase. Os object pronouns também são os pronomes. A diferença de um para o outro é o que eu vou explicar agora. O subject, ele executa ação. Mentaliza desse jeito, gente. O subject executa ação. Já o object pronoun, ele sofre uma ação. Não é bem a palavra sofrer uma ação, mas ele não executa uma ação, tá? Eu vou mudar aqui. Ele não executa uma ação. Vai fazer mais sentido. Não executa ação. Já o subject, para você usar ele tem que estar executando uma ação. Essa é a grande diferença. Eu só vou trazer aqui na tabelinha e aí eu vou trazer mais exemplos de frases para vocês. Vamos lá, ó. Então, qual é o object equivalente ao eu? Então, o pronome é eu. O pronome objeto, no caso, o object pronouns, é o me, ok? Então, vai acompanhando aí na tabela. Depois, deixa eu abrir toda a tabela, vou falando para você, e aí eu trago, então, frases para você poder contextualizar isso. O you é o you, então o you ele não sofre nenhum tipo de mudança, ele é o mesmo. O he é o him. O she é o her. O it é o it. O we é o us. You, que aí no caso é o you do plural, vocês, né? É o you também. E o they é o them, ok? Então aqui você já tem a tabelinha, anota aí que isso é de extrema importância. Eu tenho aqui, olha, acompanha o mouse, subject pronouns, pronomes pessoais, e os object pronouns, que são esses pronomes que ele não executa uma ação. Vamos ver isso numa frase para poder isso fazer mais sentido para você? Olha, então todas as vezes que eu estou executando uma ação, eu sei que eu tenho que usar o subject pronouns. Por exemplo, I buy bread. Eu compro pão, exemplo, ok? Agora, se eu quero falar, eu compro pão para ele, por exemplo, I buy bread for, aí eu quero falar para ele. No caso, eu vou usar o for him. Por que eu estou usando o him e não o he? Bem, porque, gente,
O him, ele não está executando uma ação, ele está sofrendo uma ação, o pão está sendo comprado para ele não está executando a ação, ok? Vamos colocar aqui, ó, he buys bread for him. Olha a diferença aqui, deixa eu diminuir o zoom para você poder perceber, ó. He buys bread for him. Ele compra pão para ele, para, tipo assim, um amigo compra o pão para o outro amigo. Seria mais ou menos isso para você poder entender a frase, contextualizando. Então, note aqui que esse primeiro he, ele está executando uma ação. Tá vendo que ele tá se relacionando ao verbo comprar, é uma ação, ok? Já esse segundo him, ele não está executando a ação, ok? Ele está sofrendo com essa ação, ele que vai ganhar o pão. Então essa é a grande diferença, é nisso que você precisa notar, ok? Então lembre-se disso. Object, ele sofre uma ação, ele não executa a ação. Esse é o ponto vital. Quer ver um exemplo em português? É o me, olha eu já puxando para o inglês, é o me e versus o eu. Isso é muito comum, acaba muita gente falando errado esses dois. Por exemplo, alguém comprou alguma coisa para você. Você vai falar, você comprou isso para mim? Você não vai falar, você comprou isso para eu? Tá errado, né? Porque o eu executa a ação. O mim, ele sofre uma ação, certo? Ele não vai ter ação. É aquele mim do índio que a gente fala. Você comprou esse pão para eu comer. Aí sim você vai usar o eu, porque é o eu comer. Ele está se relacionando ao verbo, que é uma ação. Você comprou esse pão para mim comer. Tá errado, porque nesse caso o comer ele é uma ação e o mim ele sofre uma ação, né? Ele não vai executar nenhum tipo de ação. Então o certo é você falar, você comprou isso para mim? Ou então, você comprou isso para eu comer? Percebe a diferença? Que um faz ação e o outro não faz nenhum tipo de ação. Então essa é a diferença de quando você vai usar o subject, quando você vai usar o object. Vamos ver mais um exemplo. Olha, he bought a car for them. Ele comprou um carro para eles. Então imagine que um pai comprou um carro para os filhos, né? He bought a car for them. Por que eu estou usando them e não they? Porque o them está sofrendo uma ação, ele está ganhando esse carro. Se eu falo eles compraram, aí sim, ó, they bought a car. Eles compraram, porque aí sim they, nesse caso, está executando uma ação. Então isso é de vital importância, lembre-se disso. Subject executa ação. Object sofre com a ação, ele não executa nenhum tipo de ação, beleza? A gente vai ver algumas frases, alguns exemplos aqui para você poder, os exercícios para você poder contextualizar e entender melhor. Mas se você não entendeu, volta logo no início dessa aula, quando eu comecei a explicar sobre ele, para você poder reforçar isso, que isso é muito importante. Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários que eu te ajudo também. Ó, think, complete the rule. We put subject pronouns, nós colocamos os objetos, os pronomes de objetos, after, depois de um verbo ou de uma preposição. Ok? Ó, quando eu falo aqui for them, a preposição é for, certo? Então esse them, que é o object pronoun, está vindo depois, beleza? Uma outra observação, ó, watch out. We use both subject and object pronouns to substitute nouns. Então nós usamos tanto o subject quanto o object para substituir os substantivos, né? Como foi o caso aqui do science, né? Eu não gosto de ciência. Ah, eu adoro isso, eu adoro a ciência. Ok? Então vamos continuar aqui, que isso vai fazer mais sentido agora que a gente vai praticar. Observa que a gente tem essas frases, o que eu recomendo sempre é que você dê pausa, copie essas frases, responda do jeito que você acha que é, e aí então a gente corrige junto, beleza? Então, considerando que você fez isso, bora fazer aqui, ó. Vamos pegar o primeiro exemplo. Daniel and Juan go to the park after school. I play basketball with... Então, ó, o Daniel e o Juan vão para o parque depois da escola. Eu jogo basquete com... No caso, estou me referindo ao Daniel e ao Juan. Então, Daniel e Juan, a gente sabe que é they, que são eles, né? Mas como eles não estão executando uma ação, eu tenho que usar quem? O them, ok? Então observe isso. É nesse sentido que você tem que prestar atenção. Lembre-se que nesse caso, nossos exemplos é sempre object pronouns. Então é sempre sofrendo uma ação, não executando a ação. Ó, number 1. Art is my favorite subject. I love. Ok, então observa, essa frase ela está se referindo ao quem? Ao art, que é a matéria artes, né? Então, como eu estou me referindo a ela, eu vou falar I love
it. Eu amo ela, eu amo art, ok? Number 2. This picture of you is cool. I like. Então, essa foto de você é legal. Eu gosto. Eu tô falando de quem nessa frase? Da foto. Então, I like it. Eu gosto dela, eu gosto dessa foto. Mr. Haworth lives on my street. I see alguma coisa every morning. Então, observa. Sobre quem eu estou falando nessa frase? Sobre Mr. Haworth. Ok? Então, eu estou falando sobre um homem. O Mr. Haworth é ele. Certo? Qual é o object pronoun referido a ele? Pode ver? É o him, né? É o ele quando não executa uma ação, quando está sofrendo uma ação ou quando ele está lá paradinho. I see him. Number 4. Anna loves One Direction. This CD is for... Então eu estou me referindo a quem? Anna loves. Eu estou me referindo a Ana, ok? E aí qual é? Anna é o she, que a gente já aprendeu. Qual é o pronome que a gente usa como she? Her. The CD is for her. I think Bruno Mars is awesome. I like. Eu acho que o Bruno Mars é ótimo, excelente. Eu gosto. Eu estou me referindo a quem? Ao Bruno. Bruno é quem? Qual pessoa? É um he. Qual é o pronome que vai com he? Him, ok? Number 6. That's our teacher. He teaches alguma coisa, science. Então, ó, aquele é o nosso professor. Ele ensina alguma coisa ciência. Aqui você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, que é tipo uma pegadinha. Então, ó, eu estava falando sobre o professor. Então, aquele é o nosso professor. Ele ensina alguma coisa ciência. Ele me ensina. Mas como eu estou falando our, é alguma coisa relacionada a nós. Então, ele nos ensina. Qual seria o pronome referido a nós? Bora ver? Us. He teaches us science, ok? Então, assim, muitas vezes você precisa ter cuidado, analisar com mais cuidado a frase para você não cair numa pegadinha como essa daqui. Number 7. I think you're cool. I really like alguma coisa. Então, ó, eu acho que você é legal. Eu realmente gosto. Eu estou me referindo a quem nessa frase? A você. Qual que é o pronome, o object pronouns que vai com you? É o you, né? Ele não sofre nenhum tipo de alteração. Gente, vocês viram? É simples, é tranquilo. Você só tem que ter um pouquinho mais de atenção, ficar mais atento para você não cair numa pegadinha, beleza? Então a nossa aula termina aqui. Lembre-se de baixar o PDF, baixar o MP3, praticar, porque a prática é o contato que vai te levar à fluência, ok? See you, bye bye!